Vamos lá. O que começou a acontecer com a igreja? A igreja foi se esfriando. Esse negócio de calvinismo, arminianismo, igreja católica, protestante, essas guerras espirituais, né? Essas batalhas espirituais, esses combates, esses embates, começou a trazer um esfriamento. Mas uma coisa, irmãos, que nós dissemos aqui, Deus nunca fica sem voz na história. Então Deus levanta homens para reavivar a igreja, tá? Porque nesse momento também, a igreja, ela estava saindo, lembra da Idade Média? Não era ano 1500, mais ou menos, dali para frente, que começava a Idade Moderna. A igreja estava começando a entrar no que nós chamamos de humanismo. Vamos ver daqui a pouquinho o que é o humanismo. A igreja já estava chegando nesse ponto, tá? Mas nisso, como a igreja estava esfriando, a igreja estava sem a presença de Deus, o Espírito Santo, Deus levanta homens para mudar novamente a história, reavivar a história da igreja. Página 175, e um desses homens que Deus usou, chamado aí, qual é o nome dele aí? Jonathan Edwards, né? E o despertamento da igreja. Jonathan Edwards foi um grande avivalista, tá? Sua pregação era uma pregação de doutrina, uma pregação teológica. Edwards, para você ter uma ideia, ele veio com aquela ideia do jejum, da oração, da vida de... Vai na página 176. Ele é conhecido como um dos maiores ministros, irmãos, como um dos maiores pregadores da história dos Estados Unidos, tá? Em 1750, Edwards foi despedido de sua igreja por causa dos seus sermões em defesa dos índios, e por proibir a ceia do Senhor aos não convertidos, tá? Porque até aí o não convertido podia participar da ceia. Deus sempre usa alguém para ir corrigindo a história, proibiu a ceia dos não convertidos. Para não convertido. Isso, exatamente. E foi expulso da igreja por causa disso. Alguns meses depois ele contraiu varíola e ao tomar uma vacina contaminada vindo a falecer. Mas um dos sermões mais famosos de Jonathan Edwards, a gente conhece, né? Você já ouviu falar, com certeza já ouviu falar. Que chama Pecadores na Mão de um Deus Irado. Ele depois, tem um livro, né? Foi feito um livro, ele está também nos Heróis da Fé, e ele ficou 2 dias em jejum, em oração, e ele foi para a igreja e pregou esse sermão. Diz a história que as pessoas, quando ele estava pregando esse sermão, sentiam como se o chão estivesse abrindo, e as pessoas se agarravam nos bancos, agarravam nas cadeiras, com medo de ir para o inferno, com medo do inferno. Tá? Como chama? Pecadores na Mão de um Deus Irado, de Jonathan Edwards. Tá? Na mão de um Deus irado. Na mão de um Deus irado. Esse é um dos sermões mais famosos que ele pregou. E nisso, depois dele também, Deus trouxe um outro grande avivalista. Qual é o nome dele? Está aí? Depois o próximo? John Wesley. John Wesley. Quem nunca ouviu falar de John Wesley? Não é possível que você nunca ouviu falar de John Wesley. John Wesley, qual foi o grande marco na vida de John Wesley? Os cultos sempre foram feitos dentro da igreja. Sempre foram feitos na igreja. Tinha, né? Tinha que ser pregado dentro da igreja. E então, o que ele faz? Baseado em Cristo, que pregava nas montanhas, ele começa a pregar nas praças, ele começa a pregar na rua. Ele começa a pregar o seu sermão na rua. Wesley é interessante, irmãos, que a história dele começa, foi um dos maiores avivalistas da terra, tá? E no seu período, um dos maiores avivalistas que já existiu. E nesse tempo, quem quisesse ouvir o sermão tinha que ir para a igreja, senão não conseguiria ouvir. E agora faz uma mudança totalmente radical, pregação ao ar livre, uma pregação missionária, uma pregação dinâmica, ele começa a fazer. E John Wesley vai influenciar inclusive o Whitefield, né? Outro grande pregador.
e também influenciou Jonathan Edwards. Tá? John Wesley gostava de pregar muito às 5 da manhã. É a hora que o pessoal saía para trabalhar. Então, no meio da rua, ele ia lá e ele queria que o povo fosse para casa já com a palavra de Deus, né? Influenciado pela palavra de Deus. E tem uma famosa frase de John Wesley aqui, que é muito conhecida, né? Muito conhecida. Quando ele foi questionado, porque perguntaram para ele assim, ó, por que você prega na rua, né, em vez de pregar na igreja? Aí ele disse, a minha paróquia é o mundo. A minha paróquia é o mundo. Uma frase que ficou, o mundo é a minha paróquia, né? É uma frase que ficou conhecidíssima de John Wesley. E centenas de pessoas se converteram através de John Wesley. Dele nasceu a igreja metodista, né? Por isso que é chamada de metodista wesleyana. Você vai ouvir falar aí. A igreja metodista é uma das igrejas mais antigas do mundo, do Brasil, aqui no Brasil e antiguíssima, né? De 1700, lá do século 17. Assim como a Batista também é, né? Tem uma aqui em cima, não tem? Tem uma aqui. Tem uma aqui. A igreja de Santa Rita, por exemplo, da Metodista, tem mais de 150 anos, eu acho, se não me engano. 130 anos, alguma coisa assim, tá? Então é muito conhecida a igreja metodista wesleyana, né? E o evangelho começa a chegar em muitos lugares que não chegava antes, através de John Wesley. Então Deus sempre levantou pessoas para... E depois disso, a igreja também começou a enviar missionários. Começou a enviar missionários para o mundo. Pessoas começaram a ser enviadas. E um deles, um dos grandes missionários, está aí, ó. Vai aí na Igreja das Missões Modernas. William Carey. Quem já ouviu falar de William Carey? O homem que evangelizou a Índia. William Carey, ele foi para a Índia. Quando ele chegou na Índia, o filho dele, criança novíssima de tudo, eu acho que é quase que de colo, morreu. Ele pregou 7 anos, nenhuma alma se converteu. Até que ele mudou para um outro lugar e Deus começou a usá-lo. Mas William Carey foi tão usado que ele traduziu a Bíblia para a língua dos indianos, pelo hindi, se eu não me engano, e mais de 40 idiomas. Ele traduziu a Bíblia toda. E milhares de almas se converteram através dele. David Livingstone também é outro grande missionário, que foi missionário na África. Já ouviu falar de David Livingstone? David, para você ter uma ideia, ele amava tantos africanos, tanto que quando ele faleceu, pediram para mandar o corpo dele de volta, né? Para a Grã-Bretanha, né? Só que os africanos fizeram o quê? Enviaram o corpo dele, pediram para enviar, enviaram. Só que arrancaram o coração dele. Como símbolo, ele falou assim, ó, porque ele amava tantos africanos, ele falou, ó, na verdade, o corpo dele vai, mas nós sabemos que o coração dele é africano. Os africanos seguraram o coração dele. Então, um homem que amava os africanos. E fala aqui de mulheres missionárias também, fala o nome delas aqui, várias mulheres missionárias, tá bom? Que evangelizaram também. Só que aí, irmãos, quando a igreja estava começando a crescer, veio o avivamento, vindo missionário, chega o quê? Sempre o diabo vai lutar, sempre. Quando o Brasil parece que vai melhorar, né? Chega o quê? O STF. O STF, tava lá no oitadinho, quietinho, mas aí vem o STF, aí vem os... Bom, aí chega na página 183, na idade da razão, da academia, tá? O tempo que surgiu o quê? Algumas coisas como, você está aqui, o iluminismo, o antropocentrismo. O que é o antropocentrismo? Homem. Centrismo, o homem no centro. Porque até aí Deus era o centro de tudo, tá? Antes de entrar na idade moderna, na idade média, Deus sempre foi o centro de tudo. Tudo era centralizado em Deus. Agora o povo, peraí, eu acho que a gente tem um pouquinho mais de potencial, a gente tem um pouquinho mais de... A gente pode andar sozinho, a gente não precisa de Deus, mas não. Entendeu? O homem, porque começou a vir a indústria, começou a vir a ciência, surgir grandes pensadores e grandes filósofos e grandes cientistas como Einstein, como Isaac Newton. O homem descobre a lâmpada,
O homem né, e vai descobrindo a pólvora, os átomos e tantas outras. A imprensa já tinha sido inventada e agora Deus deixa de ser o centro da história. Alguém chega a dizer assim, ó, Deus foi colocado um patamar acima, foi colocado num degrau acima. Deixa que agora a gente controla aqui. Agora é o homem no centro. Veio o iluminismo, o antropocentrismo, o humanismo, o idealismo e pasme, dorme com esse barulho. Alguns filósofos, não só filósofos, mas teólogos, começaram a questionar a Deus também. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Os cientistas começaram a dizer, não, mas não tem lógica. Se não tem lógica, não existe. Só existe aquilo que tem lógica, que dá para se explicar, senão é invenção da mente humana. Aí começaram a explicar, por exemplo, o milagre dos pães. O milagre dos pães não é que multiplicou, apareceu pão. Como que vai aparecer pão e peixe? Na verdade, ali foi uma multiplicação do amor, ali foi uma multiplicação da doação, a multiplicação da amizade, do bom senso. Um menino pega e dá um pão para outro, outros que tinham pão começaram a fazer o que ele fez também. Então foi a multiplicação do amor, na verdade, não de pão. Como se multiplicou o amor, aqueles que tinham o pão guardado começou a dar para os outros também. E todo mundo se alimentou. Lembram? Já tentaram começaram a explicar o quê? Que na verdade Moisés não atravessou o Mar Vermelho em terra seca. Havia uma época do ano no Mar Vermelho que o Mar Vermelho abaixava e chegava a água até o joelho. E como a água chegava até o joelho, eles atravessaram com a água até o joelho. Até quem diga depois, fala assim, então o milagre foi maior, né? Porque afogar um exército inteiro em meio água até o joelho é um milagre maior ainda, né? Mas aí as pessoas começaram a explicar aquilo que é espiritual pela razão. E Jesus começou a ser Jesus o quê? Ele foi um grande profeta, só que esse negócio dele ser Deus, aí já é fé, não é explicação. Ele foi um grande profeta, sim, ele foi como Maomé e tudo mais, mas agora esse negócio de ser Deus, isso aí já é um negócio que não tem muita explicação. Então o humanismo começou a entrar e esfriar a fé dos cristãos, as pessoas começaram, por exemplo, um deles aí, está na página 185, Descartes, né? Quem nunca ouviu falar de René Descartes, né? Olha o que Descartes diz. Descartes introduziu a dúvida como seu princípio de raciocínio. Mas para ele o processo de duvidar, na página 185, o processo de duvidar não leva à descrença. Pelo contrário, resulta na certeza, pois à medida que a mente duvida de tudo, surge a certeza da existência de um sujeito que está duvidando. Daí, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, ó, eu posso duvidar de tudo, né? Aí eu duvido disso, duvido daquilo. Se eu duvido é porque eu existo. Isso não existe, aquilo não existe, aquilo não existe, eu estou duvidando. Mas o fato de eu estar duvidando é sinal que eu existo. Então é onde vem a famosa frase, penso e logo existo. Tá? Mas ensina você a questionar tudo. E hoje nós estamos vivendo o tempo tudo é relativo, né? A escola ensina hoje, você já notou? Você questionar um professor nos anos 70, o que aconteceu, doutor? Reguada, quem já levou uma reguada aí? Leva da reguada. Apagador na cabeça, quem já levou um apagador? Já levou o pastor um apagador, né? Já levou? Hoje não, hoje quando o professor fala, ó, depende, professor, depende. Eu não acredito que seja assim. Ele é motivado, incentivado a questionar o professor. Ele não podia jamais questionar o pai e mãe. Hoje, por que os filhos questionam os pais hoje? Antigamente o pai dizia e acabou. Hoje, não, pai, não acredito muito nisso aí, não acho que é bem assim, não. Porque hoje nós vemos tudo é relativo. Hoje é ensinado que tudo depende. Eu não acredito que seja assim. Para mim isso é relativo. Entendeu? Veio do humanismo. Veio dessa época. Mas quando estava surgindo tudo isso aí, Deus sempre
Nunca fica sem voz. Aqui, ó, vai na página 188, aí vai dizer, ó, a religião racional, a leitura crítica. Você leia isso em casa, que é muito importante. As possibilidades dos milagres, por que os milagres aconteciam, eles começaram a questionar o conceito da revelação, a doutrina do pecado, o problema do mal, a identidade de Jesus, que ele chega a dizer que Jesus era casado com Maria. Lembra que alguns chegaram até a dizer que Jesus foi casado com Maria Madalena, e dizendo que Jesus não era Deus. A interpretação das Escrituras, foi o homem que escreveu a Escritura, né? Ah, mas é um homem que escreveu, graças a Deus, né? Pensou se Deus usa um cavalo? Carro não é nós, né? Graças a Deus que Deus usou o homem. Então, alguns teólogos se tornaram e derivaram para o iluminismo, tá? Só que no meio desses teólogos chamados teólogos liberais, tá? Teólogos liberais, Deus levanta um período na história, tá? Aqui vamos para frente aí que nós vamos achar, aí vai falando sobre eles, o fundamentalismo. É um movimento, ou chamado de movimento fundamentalista, na página 195. E ela tem 5 fundamentos. Quais são os 5 fundamentos do fundamentalismo? Eles falaram, é o seguinte, ó, o povo está dizendo que é isso, o povo está dizendo que é aquilo, os filósofos estão dizendo, os teólogos liberais estão dizendo, mas o que nós cremos? Aí os fundamentalistas foram lá e fincaram uma estátua, 5 estátuas, cara. No final aí, ó, no final da página 195, quais são as 5 estátuas? A infalibilidade das Escrituras, a divindade de Jesus, o nascimento virginal de Jesus, o sacrifício vicário de Jesus substitutivo pelos pecados humanos e a ressurreição de Jesus e a volta iminente. Acabou. Vocês creem isso aí, mas nós cremos isso e acabou. Tá? Bom, e aí, irmãos, Deus começa a levantar outros homens, um deles muito conhecido também, chamado Dwight Lyman Moody. Dwight L. Moody. O Dwight Moody, irmãos, para você ter uma ideia, foi o homem que praticamente inventou a escola bíblica dominical. Aí, como esses homens aí, humanistas, começaram a fazer suas teses, escrever seus livros, o Moody falou, opa, peraí, nós precisamos ensinar nossos filhos, ensinar nossas crianças. Fez um instituto bíblico, fez escola bíblica para crianças. O presidente da época, acho que era Lincoln, se eu não me engano, ele foi na inauguração da escola, a escola dele tinha mais de 600 alunos, e ele, o presidente eleito, foi lá, e Moody foi um grande pregador, usado por Deus. Para você ter uma ideia, né, na contracapa do livro de Moody está escrito assim. Ele foi chamado velho, pastor, foi isso? Oi? Foi chamado com idade, né? Isso, foi bem lembrado. Moody, por exemplo, ele começou o seu ministério depois de 60 anos. E o interessante é que numa escola, num culto de manhã, com pouquinha gente, um pregador falou assim, ó, hoje Deus está levantando um homem aqui que vai sacudir o mundo. Quem é esse homem? Vem à frente. E ninguém foi. Daqui a pouco o Moody foi lá na frente. Quando o Moody foi, o pregador conhecia ele, era sapateiro, não tinha muita expressão. Ele falou, não, ele não é, tá? Continuou fazendo o apelo. Hoje Deus vai levantar um homem aqui que vai sacudir o mundo. Aí daqui a pouco o Moody levantou e falou, olha, pregador, pode ter outro, mas eu sou esse homem que Deus vai usar. E na contracapa do livro de Moody está escrito, o homem de quem se diz ter diminuído a população do inferno em mais de 1 milhão de almas. Teve pregação de Moody, que ele começou com 3 mil, que as pessoas iam ouvir Moody, depois 5 mil, depois 15 mil, 20 mil, 200 mil pessoas foram ouvir Moody naquela época. E o sonho de Moody era ver a sua família salva, só que ele salvou tanta gente, até que num culto, lugarzinho simples, lá no meio da roça, ele foi pregar, a família dele inteirinha estava lá, e quando ouviu Moody pregar, aceitaram a Jesus como Salvador. E ele estava dentro do navio e falou assim, sabe de uma coisa, já ganhei muita gente, eu estou velho, agora eu vou descansar, chega, preciso descansar um pouco, a minha vida inteira pregando o evangelho, chegou a hora de eu descansar. E nisso veio uma grande tempestade, açoitou o navio, e ele agarrando no navio com medo, e ele falou, Senhor, não me deixa morrer. Ele falou, não, eu vou te levar, você não preciso mais de você aqui.
não tem mais utilidade. Ele falou, não, eu continuo pregando o evangelho. Continuou pregando o evangelho. Eu prego mais um pouco então. E depois dele, né, Deus levantou Moody, um grande pregador. Moody foi muito usado na mão de Deus. Ele tinha uma mensagem simples, né? Uma mensagem simples, mas uma mensagem poderosa. Ele estava pregando uma vez, por exemplo, sobre Faraó. Ele falou assim, ó, então, Moisés chega para Faraó e fala assim, Faraó, ele falou assim, quanto você quer? Deixa o meu povo ir. Ele falou, não, então tá bom. Vi a praga das rãs, né? Ele falou, eu vou deixar o povo ir, tá bom, mas você acaba com a rã, pode acabar. Tá bom, eu vou deixar o povo ir. E quando você quer que eu acabe com a rã? Ele falou, amanhã cedo. Ele falou, é bobo mesmo, dormiu a noite inteira com as rãs ainda. Ele mandar acabar aquela oca, ficou ainda a noite inteira dormindo com as rãs. Então, o Moody tinha uma mensagem simples, mas uma mensagem poderosa. O homem que instituiu, e aí as crianças foram crescendo na palavra de Deus, e eu lembro, conta a história também, que um dia o Instituto Bíblico pegou fogo, e chegaram, viram tudo aquilo pegando fogo. Ele olhou e falou, Moody ficou parado, falou, nossa, Moody está em choque, porque está pegando fogo. Ele falou, o que foi, Moody? Foi consolar e falou, não, deixa eu observar a beleza dessas chamas, não quero perder a beleza dessas chamas agora. E ficou observando as chamas. Mas você não está preocupado? Ele falou, não, Deus que me deu esse instituto vai me dar outro maior e melhor. E na verdade deu outro maior e melhor para o Moody. Moody era um homem de fé. Aí tem um outro grande pregador que Deus levantou aí na página 196. Quem conhece ele? Billy Graham. Também fiz cruzadas com milhares de pessoas, né? Milhares de pessoas. O Moody chegou a traduzir a Bíblia também ou não? Oi? O Moody chegou a traduzir a Bíblia também? Não, né? Moody não. Ele fortaleceu a imprensa, a escola dominical, os estudos bíblicos, a teologia, né? Eu estou confundindo com o outro velhinho lá da China, da igreja maior. Não. Aí, vamos lá, vamos para frente um pouquinho aí, que agora nós chegamos nas igrejas, né? Nas igrejas. O que acontece? No século XIX, lembra que eu falei que só no século XIX que os protestantes realmente começaram a invadir a América do Sul, América Central, América do Norte, e aí começou a surgir algumas igrejas, alguns ministérios. Qual dele aí? Primeiro na página 201, qual deles? O luteranismo no Brasil, certo? Os luteranos, aí depois veio os presbiterianos, página 203, metodistas, página 204. Em casa você leia todos eles, é muito legal, muito interessante a história deles, né? Os batistas. E aí, como surgiu o pentecostalismo? Porque até aí era o povo dos quietinhos, né? Não tinha. Batista, por exemplo, até hoje não creem no batismo com o Espírito Santo, tá? Não creem, né? Os milagres eram para a época de Jesus. Tem o seu valor, lógico, isso tem o seu respeito nosso. Prega uma Bíblia, prega uma palavra de Deus. Mas lá na famosa Rua Azusa, quem já ouviu falar da Rua Azusa? Deus levanta um homem, então o nome dele é William Seymour, né? Ele era negro, cego de um olho, tem problema na vista em um olho, né? E William Seymour começou ali, houve um grande avivamento nessa Rua Azusa, grande avivamento, ao ponto de quarteirões, o povo começou a escutar o barulho que vinha ali da Rua Azusa, pessoas começaram a ser batizadas com o Espírito Santo, falar em novas línguas, curas divinas começou a acontecer. Então ali nos Estados Unidos aconteceu então o famoso avivamento da Rua Azusa, que era um lugar menor, eles alugaram esse local na Rua Azusa, e desse local saem dois homens também, que nós conhecemos muito bem, que vieram ao Brasil. Qual é o nome deles? Daniel Berg e Gunnar Vinga, tá? Daniel Berg e Gunnar Vinga. Esse avivamento da Rua Azusa, irmãos, dali que saiu missionários para vários lugares do mundo, tá? Vários lugares do mundo. E era chamado de Missão da Fé Apostólica, era o nome dele. Oi? Pastor, é esse William
que nesse dia aqui, nesse avivamento, ele parece que apontou 2 dedos e um menino flutuou, uma coisa, alguns comentários desse. Exatamente, exatamente, tá? Bom, aí vem dois suecos, tá? Suecos, que faziam parte desse grande avivamento para o Brasil, e descem em Belém do Pará, chamado Daniel Berg e Gunnar Wing. Passaram muita fome, muita necessidade, dizem até que chegaram a comer manga verde muitas vezes para poder matar a fome. Enquanto Daniel Berg trabalhava, Gunnar Wing ficava em casa estudando, ou seja, Daniel Berg trabalhava e o dinheiro que eles ganhavam, ele pagava a alimentação e uma pessoa particular para dar aula de português para eles. Então, enquanto Gunnar aprendia o português, Daniel Berg trabalhava. Aí chegava a noite, o que Gunnar aprendeu durante o dia, ele passava para Daniel Berg. E eles começaram ali, participaram, dormiam na Igreja Batista. A Igreja Batista arrumou um lugar, eles eram batistas, tá? Eles eram batistas. E começaram a dormir na Igreja Batista. Só que eles vieram com aquele avivamento que eles receberam lá nos Estados Unidos. E os batistas, quando eles começaram a pregar sobre batismo com o Espírito Santo, trazer essa mensagem, o que aconteceu? Eles foram expulsos da igreja. E nisso, muitos deles começaram a crer na mensagem de Daniel Berg e Gunnar Wing. E saíram, alguns irmãos foram com ele, umas 18 pessoas mais ou menos, na época. E um dia, à noite, uma irmã estava em casa, orando ao Senhor. O nome dela é Celina de Albuquerque. Enquanto Celina de Albuquerque estava junto com uma outra irmã, Maria, eu esqueci o nome dela, qual é o nome dela? Maria, deve estar por aí o nome dela. Maria, não sei, esqueci o nome dela, me fugiu o nome dela. E estavam lá em casa e Deus batiza Celina de Albuquerque com o Espírito Santo. Ela era batista? Era batista. Foi batizada com o Espírito Santo. E no outro dia, a irmã Maria foi batizada com o Espírito Santo também. E ali começou esse movimento chamado movimento pentecostal. A igreja começou a crescer, milagres começaram a acontecer. A igreja foi crescendo, crescendo, crescendo. Daniel Berg e Gunnar Wing, eles vão para a Suíça, se casam, traz a esposa de Gunnar Wing, inclusive chamava Frida Wingren. Frida Wingren, se você olhar na harpa cristã, uma mulher de expressão, era uma enfermeira e uma mulher de grande expressão e fez muitos hinos, inclusive, da nossa harpa cristã. Fernando, essa daí foi entregada no hospício, não foi? Foi. Um fim da vida dela. E conta-se uma história aí, né? Que na verdade, Frida Wingren era a única mulher que participava da convenção. E a única mulher que participou das convenções até hoje, o Belém não participa mulheres, é só homens, tá? Reunião de obreiros, é só homens. E Frida Wingren é a única mulher. E ela não só participava, como ela escrevia os artigos do jornal na hora, acho que era o Semeador, um negócio assim, uma coisa assim, um mensageiro, arauto. Tinha esse jornal, ela escreveu muitas coisas da Constituição da Assembleia. Então era uma mulher que tinha um dinamismo. E os homens, aquela época, irmãos, era a época do machismo. Lembra? Mulher não tinha voz para nada. Mulher tinha que ficar em casa trabalhando. Mulher não trabalhava naquela época. Mulher era para limpar a casa. Não é? Na época, lá de 1910. Então o que aconteceu? Com isso, Frida Wingren foi mandada de volta para os Estados Unidos, para a Suécia, e depois dizem que ela foi internada, dada como louca, mas não estava louca. Deram remédio para ela e foi dada como louca. Fizeram ler os papéis. Alguns acreditam que ela estava louca mesmo, outros não. Outros acreditam que... Mas uma das histórias lindas de Frida Wingren, que me chama a atenção, e do Daniel Berg, uma delas é, por exemplo, quando a igreja estava bem, em Belém do Pará, tinha crescido, Deus o próprio Deus chega para Gunnar e manda ele para o Rio de Janeiro, onde ficou a sede mesmo, inclusive depois, né? Manda ele para o Rio.
Só que eles passaram fome, eles passaram necessidade. E agora, Deus chega para ele e fala, olha, vai para o Rio de Janeiro. Aí ele foi falar com Frida Wingren. E Deus mandou a gente para o Rio. Sabe o que Frida falou? Eu, se quiser, vai você sozinho. Depois que a gente passou fome, comeu manga verde, passou necessidade, fomos humilhados, dormimos em porão escuro, úmido, moramos em casa, agora é que a igreja cresceu, a igreja está bem. Eu ir para lá? Só vou para lá se Deus falar comigo também. Aí o Gunnar falou, então vai orar, porque Deus falou comigo. Ela parou de lavar a louça e entrou no quarto. E foi orar. E ela passou 4 horas orando. Quando ela saiu lá de dentro, Gunnar, ela não falou para Gunnar, ela cantou. Um hino que Deus deu para ela quando ela estava dentro do quarto. O hino 515 da harpa cristã. E diz o quê? Como é que é? Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. Pastor, Oi? na verdade, o que aconteceu com Frida, por ela ser internada, eu vejo assim, foi mais uma conspiração, né? Eu também penso assim. Acredita-se que sim. Uma conspiração, porque isso hoje nas igrejas, né? Às vezes uma pessoa se destaca, Sim. não tem aquele chamado, né? E tem aquelas pessoas que têm um pouco de Essa, invejinha, né? essa é uma parte da história, Rose, que a Assembleia de Deus não gosta muito de tocar. Sim. Entendeu? Não gosta muito de tocar. Outra coisa linda de Frida Wingren, né? Que, pode ver lá, hino 515, Frida Wingren. Outro hino que tem a autoria de Frida Wingren, 394. Gunnar Wingren estava... As fotos de Gunnar, se você for ver, a maioria dele está magra. Algumas esqueléticas, das poucas fotos que existem. Ele contraiu malária 6 vezes. Meu Deus. E na última vez ele falou, Frida, ele estava muito fraco, debilitado, mas a igreja crescendo, ele falou, eu não aguento mais, eu vou voltar para a Suécia. Falei, mas Gunnar, agora a igreja está crescendo, a igreja está abençoando a igreja, eles precisam de você. Ele falou, não, estou decidido, eu vou voltar para a Suécia. Mas não é hora ainda. Ele voltou para a Suécia, mas depois de velho, morreu na Suécia, foi enterrado lá. Mas falou, agora não é hora, Deus não podemos ir. Aí, nisso, ficou por aquilo mesmo, ela pegou, dobrou o joelho e foi orar. Quando ela levantou cantando um outro hino que Deus deu para ela. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando. Aí tem uma parte que diz, não desanimes por ser sua cruz maior que a do seu irmão. A mais pesada levou o teu Jesus, te consola então. E quando acabou de cantar, Gunnar disse uma frase que até hoje está ecoando, que diz, avançar sempre e recuar depois. E através, hoje a Assembleia de Deus é a maior denominação do mundo, não é do Brasil, é do mundo, o maior número de crentes no mundo inteiro, tá bom? E veio outros movimentos que você vai ver aí, quais são? Presbiterianos, batistas, aí depois veio Congregação Cristã no Brasil, também veio para o Brasil, a Igreja do Evangelho Quadrangular, o Brasil para Cristo, Igreja Deus é Amor. Conhece a Igreja Deus é Amor, pastor Valdecir? Neopentecostais, Igreja Nova Vida, Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Internacional da Graça de Deus, Igreja Apostólica Renascer em Cristo, Igreja Mundial do Poder de Deus, Conselho Mundial de Igrejas e assim por diante. Sabe? Agora nós estudamos em 4 aulas, tentamos resumir, fazer uma resenha.
de 2000 anos de história da igreja. Mas uma coisa ficou bem claro em tudo que nós falamos aqui: Deus nunca ficou sem voz na história. Deus sempre esteve no controle da história, sempre esteve no controle de tudo, nunca perdeu o controle. E a Ele a honra, a glória e o louvor, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus?